Mal, com tantos anos na estrada, ainda sente algo ao ver fãs entrando na roda punk? Mal, já viu uma mancha no tapete que parecia mingau? O que era, Mal? Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios da Avenida Paulista. Eu sou Luciano Varela e junto com a minha galera Pastor e Babi, estamos aqui para trazer entretenimento, música, esportes, o que você quiser assistir. Mas antes eu quero saber, já está lá no nosso canal do YouTube? Já está inscrito? Se já está inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo, espero que esteja gostando, deixe seu comentário, dê a sugestão de pauta pra gente, que a gente vai tentar trazer aqui o melhor que a gente pode, tá bom? E você que não está inscrito, é simples, é fácil, é só se inscrever com um cliquezinho. E também não esqueça o que, Babi? De ativar o sininho. De ativar o sininho, porque ativando o sininho, automaticamente você vai receber todas as notificações em primeira mão, tá bom? Não esquece. Fora isso, você pode acompanhar aqui do nosso lado todas as nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Spotify, tudo. Por ali você vai acompanhar a gente online, deixar todas as sugestões, tá bom? E hoje, Pastor e Babi, eu acho que eu vim a caráter, pode você veio. Assim? Você veio. Eu vim a caráter? Eu não vi, você veio. Eu vim a caráter. Mas mais caráter hoje está o Pastor, porque é a linha do Pastor, não é? Mas olha só. Hoje ele vai se deliciar. Ele deve saber tudo, gente, do começo ao fim. E mais um pouco, né? Não é isso, Pastor? Olha, fã, eu sou assim, e há muito tempo, assim, tipo, desde a época que eles ficavam até nos Aeroanta da vida, eu já ia no show desses caras. Por quê? Porque eles fazem poesia pura. Mas não fala Aeroanta, porque vai parecer que você é velho, né? Vai parecer? Quer ver só? Que é Aeroanta? Aí, eu ia perguntar, Babi, você sabe o que é Aeroanta? Não. O que é isso? A Aeroanta era uma casa de show. Casa de show. A casa de show que tinha ali na Faria Lima. No Largo da Batata. Do lado do Largo da Batata. É pequenininho, mas ali fervia, fia. Fervia. Terça era Era o reggae, aí point. cada dia era, assim, era obrigatório você conseguir ir, porque senão no dia seguinte, nossa, esse cara não é Você tudo isso. não tá vivendo, né? Você Isso tá aí fora. foi nas décadas de quando? 80. 90. 90. Por aí. E o dono era o Beto Pandiani, né? Um grande velejador, assim, aventureiro, que hoje já não está mais vivo, né? Mas um cara assim, pioneiro em tudo que fazia. E nosso convidado hoje foi muito lá, não foi? Foi. Eu assisti show dos caras e, assim, tipo, uma curiosidade. Eu tomei um soco na cara no último show deles que eu fui na Aeroanta. Meu Deus, e ele fala com felicidade. Eu tomei um soco na cara. Que demais. E nem doeu, e nem Foi o doeu. soco menos dolorido, porque assim, eu tava ouvindo uma música maravilhosa que eu amava, aí daqui a pouco ele me puxou pelo cabelo e deu um soco, aí eu caí no chão. E tá tudo certo. Por quê? Porque isso? esse ritmo musical Isso é rock and assim roll. mesmo. É mais do que rock and roll. É punk rock. É punk rock. E mais que punk rock, é punk rock da melhorzíssima qualidade. Assim, eu tô falando de Garotos Podres com vocalista mal aqui. Seja bem-vindo, Mal. Muito Opa, obrigado. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para bater papo, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? E o programa Hora Bolas, com certeza, é um dos programas mais adequados para esse interessante bate-papo para a gente se divertir e levar informação para a galera. A gente tenta aqui, como eu disse no começo, né? Nós somos diversificados. O que a gente pode trazer de coisa nova, velha, pra galera conhecer é demais. E os Garotos Podres, você que não conhece, você que é mais novo, cara, vá conhecer, porque é muito legal o som dos caras, é o que nasceu. Como nasceu o Garotos Podres? Então, Garotos Podres, uma banda que surgiu no final de 1982, né? Ainda era o finzinho da ditadura militar no Brasil, né? E nós somos uma banda que surgiu no ABC e pegamos justamente esse período de resistência contra a ditadura. Santo André, né? Nós morávamos em Mauá, né?
E eu estudava em São Bernardo e eu era daqueles moleques que matava aula para ir ver a greve. Então as grandes greves dos metalúrgicos do ABC de 79 e 80, elas aconteciam praticamente em frente da escola onde eu estudava, que eu estudava na ET Lauro Gomes, que é uma escola técnica, né, que ficava em frente ao Paço Municipal de São Bernardo. Do outro lado do Paço ficava o estádio da Vila Euclides, onde tinha a Assembleia dos Metalúrgicos. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, que saía na Rede Globo, etc., estava acontecendo na frente da gente ali que estudava, né? Ali em São Bernardo, na Lauro Gomes. Daí não tinha como você não matar aula para ir ver a greve, como a gente dizia na época, para ir ver a greve, né? E as assembleias e tal. E aquela coisa, né, para resumir um pouco, né, eu me lembro de ter visto coisa do tipo, muitos PMs, na época, baixaram o hospital com deslocamento de coluna, porque eles usavam os cacetetes de madeira de 1 metro de comprimento e batiam nos trabalhadores com tanta vontade que chegavam a deslocar a coluna. Quer dizer, imagina o coitado que estava levando a cacetada. Então, dentro dessa violência que a gente vivia, não tinha como você, mesmo como simples espectador, não tinha como você ficar neutro. Então, o meu jovem coração de estudante, né, obviamente se posicionava a favor da luta dos trabalhadores, né? E em termos de greve, por exemplo, eu acho que foi muito rico, faz muito da minha formação política, né? Por exemplo, a primeira vez que me pararam na rua para pedir documento, acho que todo mundo já passou por isso, menos ela. Menos ela. Menos ela. Para a Babi eles pedem outra coisa, pede informação. Aonde fica a rua tal, né, Babi? E a primeira vez foi em 77, durante a greve dos estudantes de 77. Então, era uma greve de estudante universitário. Na época eu não era universitário, obviamente, porque eu só tinha 14 anos. Só que eu estava andando perto da Estação da Luz, no centro de São Paulo, com um caderno debaixo do braço. E, portanto, eu fui reconhecido como um perigosíssimo estudante. Um elemento totalmente... Simplesmente chegou 3 sargentos da aeronáutica, cara, para me revistar, e quando pegaram minha carteirinha escolar, viram que eu tinha só 14 anos, os caras ficaram até meio constrangidos, porque na cabeça deles, um moleque de 14 e um de 17, que às vezes já pode estar na universidade, é a mesma coisa, né? Mas, e foi em 77 a primeira vez que eu experimentei o cheirinho do gás lacrimogêneo, a primeira vez que eu corri da polícia. A primeira vez que eu corri da polícia foi da Polícia do Exército, né? A gente ali perto da estação metrô, em 77, metrô São Bento, passa 3 PS com os cacetetes, e o colega meu tira o sarro. Daí a pouco eu olho para trás, só vejo os caras botando a mão no cacetete e vindo correndo atrás da gente. A gente saiu correndo, entrou na estação do metrô, pulou as catracas, só parou de correr quando estava dentro do metrô, e a gente parou de correr porque não tinha como continuar. Vou continuar correndo. Mas assim, de qualquer forma, a gente era muito moleque, né? Mas a gente já entendia que a gente vivia numa sociedade extremamente autoritária, né? E a gente, de uma certa forma, se propunha a se opor a isso. Na época que quando fui para o ensino médio, na Lauro Gomes, que eu vivenciei as grandes greves dos metalúrgicos, né? Era a época do ressurgimento do movimento estudantil. Então, na minha escola, teve eleição para a UMES, a primeira eleição para a UMES desde o AI-5 de 68, né? E teve eleição na minha escola quando São Bernardo estava praticamente cercado por tropas da polícia, né? Então, é uma coisa até meio histórica, o que o pessoal lá do movimento estudantil. E a gente, que curtia punk rock, sentava no fundão da sala de aula, junto com o pessoal do movimento estudantil. Então você tem essa
integração, porque círculo de amizades, de você pegar folhetim, né, dos movimentos secundaristas, que eram todos de esquerda na época. Então, eu acho que é bem interessante. Bem, desse contexto, isso me traz uma consequência bem interessante. A primeira delas, logo depois, que eu, ainda garoto, o primeiro emprego que eu arrumei, né, a primeira coisa que eu faço é ir correndo para o sindicato da minha categoria para me sindicalizar, porque para mim ser membro do sindicato seria um gesto equivalente a tornar-se gente grande. Agora sou sindicalizado, você entendeu? É uma coisa assim, era se tornar uma pessoa importante. E a segunda coisa, a primeira banda que eu participei, que foi o Submundo, que é de 81, que é justamente dessa época, eu acho que pega um pouco esse espírito de resistência de um período muito especial da história do Brasil, que é o período final da ditadura, que é o período que os movimentos de resistência começam a crescer. É a época que surge o PT, é a época que surge a CUT, os movimentos sociais crescem. É a época que começa a surgir o chamado rock nacional. O surgimento do rock nacional, na minha opinião, tem muito a ver com o final da ditadura, porque é o seguinte... Mas o rock nacional que você está falando é aquele rock soft que vinha do Rio de Janeiro, aquela coisa Barão, Capital, essas coisas. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque assim, no começo, vamos falar 82, né? Então, durante muito tempo, o rock and roll estava quase que banido das rádios, pelo menos das grandes rádios, né? Daí, primeiro, começa a surgir algumas bandas de rock brasileiras que começam a tocar em rádio. No começo, algumas bandas assim mais light, mais água com açúcar, Blitz, Neuzinha Brizola, lembra? Sim. Né? Titãs da primeira fase, na época do Sonífera Ilha, que era uma coisa assim mais light e tal. Paralamas, mais soft. Paralamas. E você ouviu o que nessa época? Porque punk brasileiro não existia. Tinha as primeiras bandas, né? Então, Inocentes, Porão, Olho Seco, Cólera. Mas bandas antes de 79, por aí, essas bandas. Tá. Né? Eu não sabia que era tão velho assim. Então a gente já ouvia algumas bandas brasileiras e a gente ouvia as bandas de fora. Aqui no Brasil é muito interessante que o punk rock ele é introduzido no Brasil a partir de duas fontes principais, pelo menos aqui em São Paulo. Primeiro lugar, uma loja nas grandes galerias, que é a loja do Fabião, que chamava Punk Rock, que ele trazia LPs importados. Né? E LP era caro pra caramba na época, importado mais ainda, mas o que ele fazia? Ele gravava fita cassete. Então, você já não era tinha... pirataria pura. Ele pirateava os próprios discos que vendia na loja dele. Esperto, né, Babi? Ou seja, ele já comprava, antes de vender, ele já fazia umas cópias para ganhar muito mais. Mas a gente era moleque, não tinha dinheiro para nada, comprava as fitinhas cassete. Né? E então, em primeiro lugar, o punk rock ele se difunde em São Paulo, em primeiro lugar, por causa do Fabião, do Olho Seco. Né? E um segundo fonte, né, de divulgação do punk rock aqui no Brasil e em São Paulo é um programa de rádio de um grande radialista, infelizmente já falecido, que é o Kid Vinil. Vocês não imaginam a importância desse programa, que era na antiga Rádio Excelsior, que é Rede Globo. Máquina do som. Né? E o Kid Vinil, ele trazia as novidades da Europa e tal, mas o programa do cara era tão importante que o programa mudou de dia, da semana. Teve época que era no sábado, teve época que era dia de semana e tal. Pra vocês terem uma ideia, tinha um colega meu que ele estudava à noite numa escola estadual.
no dia que tinha... E ele tinha aula no dia que tinha o programa do Kid Vinil. Então ele pulava o muro da escola para ir para casa, para ouvir o programa do Kid Vinil e gravar o programa naquelas fitinhas cassete, né? BASF, que era preta com papelzinho 60 ou 90 cor de abóbora. 60 ou 90. Né? Então aquilo lá era muito importante. Todo mundo tinha pelo menos alguma fitinha com um programa do Kid Vinil. Então muita banda europeia, inclusive, passou a ser conhecida pelo programa do Kid Vinil. Mas voltando à questão que você colocou, então começa esse rockzinho mais água com açúcar, né? Só que em 85 termina a ditadura, né? Terminou a ditadura, começa aquilo que nós chamamos de Nova República. E o novo governo no poder, que na época era o Sarney, né? Ele o tempo todo queria demonstrar que a ditadura havia acabado, né? Para a gente ter uma ideia, eu lembro nessa época, antes de eu estudar na USP, eu passei pela FATEC. E a gente fazia manifestação de greve estudantil na Avenida Tiradentes, em frente ao quartel da Rota, do lado dos 3 batalhões da Polícia de Choque, do Regimento da Cavalaria e do Comando Geral da PM. A gente parava, cara, Avenida Tiradentes, e ninguém batia na gente. Porque na época o governador era Montoro e pegava mal bater em estudante, porque a ditadura tinha que mostrar que a ditadura havia acabado. Em termos musicais, isso reflete como uma maior abertura para o rock and roll nacional. É a época, por exemplo, que tinha uma rádio em Santo André, que era 97, depois logo depois a 89, antiga PUL FM, aqui em São Paulo, né? Que começa a tocar um rock and roll cada vez mais radicalizado. Por exemplo, uma banda que eu acho que na época era muito boa, né? Hoje teve uma trajetória que eu não gosto muito, mas o Traje a Rigor, você pega o primeiro álbum deles, é genial, muito bom. Todas as faixas tocaram em rádio, todas elas. Independente dos atuais posicionamentos políticos da banda, não é por isso que a gente vai desprezar o primeiro álbum deles, que é fantástico, é muito bom, né? Camisa de Vênus começou a tocar pra caramba, não só nas rádios de rock, mas em todas as rádios. Então começa as bandas de rock começam a ir em programas de TV domingo à tarde, tipo Domingão do Faustão, sei lá. Era o Chacrinha, né? Perdido na Noite. Bolinha. Levava todas essas bandas. Assim, Bolinha, Perdido nas Noites. Chacrinha. E é bem interessante, você tem um processo de radicalização que quem estava no poder tinha que mostrar que a ditadura havia acabado, por isso essa abertura. E se toca Camisa, não sei o quê, por que não toca Garotos? Até Garotos Podres começou a tocar em rádio, e você lembra disso. Em 89. Tinha uma história curiosa, novo, né? Todo ano, na 89, tinha uma coisa que era assim, tipo, o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, o pessoal falou assim, cada funcionário da rádio vai gravar um depoimento e pedir uma música. E eu, assim, por 3 anos seguidos, eu pedia do Garotos Podres. E por que Garotos Podres? Tem várias respostas. Primeiro eu vou falar a verdadeira. Verdadeira, assim, que montou uma banda, a gente precisa arrumar um nome, né? Daí a gente fez aquela lista enorme e tal. Daí fala, agora depois é ruim, acho que é ruim o suficiente. Mas tem outra resposta também que a gente historia e tal, que a gente fala assim, primeiro a gente pensou em Garotos Verdes. Uma ideia boa, né? Então, daí a gente foi amadurecendo a ideia, Garotos Maduros, melhor ainda. Depois a gente amadureceu demais a ideia, ficou Garotos Podres. E nunca passou pela cabeça botar Garotos Pobres? Não, aí veio o podre, porque a letra caiu de ponta cabeça aí. A gente acabou trocando. Deixa eu te perguntar, sabia que o Mal, você olhando pro Mal assim, você sabia que ele era professor? Eu não achei nem que ele fosse do punk rock. Porque a gente pensa no punk rock, eu pelo menos, né? Eu penso, gente, no povo com os cabelos, Moicano. assim. Que você fala, igual nossa, meu, né? Esse aí, né? Você vê tatuagem, Cara de mal, né? coisa, Ele chegou assim, então, né? Eu falei, gente... Ele foi professor.
A vida dele foi né? professor. E história ainda, olha só que legal. É aquela coisa, a gente começou a banda e não dava pra gente viver de música. Aliás, não dá até hoje. Sim. Né? Então, eu sempre trabalhei e estudei. Eu gostava de história, né? Eu iniciei no começo na área de exatas, tal, mas chegou uma hora que eu jurei que eu nunca mais ia querer ver cálculo diferencial integral na minha vida. Não sei nem o que é isso. Daí eu fui para a história, né? Daí fiz a graduação, fiz mestrado, doutorado e tal. Gostei, né? Engrenei e comecei a dar aula. Lá por 1988 comecei a dar aula. Né? E dei aula há 36 anos. Né? A última instituição que eu trabalhei foi no Instituto Federal de São Paulo, né? Onde me aposentei, né? Depois de 15 anos lecionando lá no Instituto. Né? Mas, assim, a história e a música, eu acho que são duas coisas paralelas. Porque, de uma certa forma, a educação e a música são duas formas de interferência e militância política. Por que não? E quando eu falo professor enquanto militância política, não é apenas você fazer proselitismo por partido A ou B. É menos. Eu coloco assim, por exemplo, a minha mãe era professora primária. Né? Eu sempre digo, não existe nada mais revolucionário do que o professor primário, que é aquele que ensina as primeiras letras por uma criança, aquela que ensina a criança a segurar um lápis, que pega na mãozinha da criança. Por quê? O professor primário é aquele que descortina o mundo letrado. E, a partir daquilo, a pessoa vai ler o que lhe interessar. A pessoa vai seguir o caminho que tiver interesse. Mas vai descortinar o mundo, esse universo do mundo letrado. Né? E quando eu falo dar aula como militância, você trabalhar a questão do conhecimento, do saber, né? É muito mais importante do que qualquer proselitismo partidário. Né? Então, você fazer com que as pessoas pensem por si mesmas, que leiam, tal, eu acho que é isso que importa. E música já é um proselitismo mais direto mesmo. Então, a minha vida foi essa, né? Música e aula. E me fala uma coisa, as pessoas, punk rock é um nicho de mercado muito pequeno. Né? Muita gente tem, como a Babi falou, pensa que a pessoa tem o cabelo, tatuagem. Não, mas é real, a maior parte é isso. Quando você dava aula, você chegava para os seus alunos e falava que você era professor, qual a reação? É muito interessante que muitas vezes os alunos, no começo, estranhavam, né? Tipo, o professor tem uma banda, não sei o quê, e mais recentemente, quando já existe YouTube, essas coisas, olha lá, tal, não sei o quê. Só que rapidamente o pessoal percebe que existe, que eu consigo separar bem as coisas, né? Sim. Então, minha carreira de música é uma coisa. Na sala de aula, sou professor. Claro. Né? Então, os alunos eles conseguiam pegar essa diferença que não é nem sutil, é bem delimitada. Né? E a última escola que eu dei aula, que é o Instituto Federal de São Paulo, tem os alunos muito bons. Né? Os alunos das escolas federais são a nata do ensino, e eu dava aula lá para curso superior e também para a galera do ensino médio, e mesmo o pessoal do ensino médio, assim, o aluno assim, de primeira linha. Né? Então, eu tive o privilégio de lecionar no Instituto Federal de São Paulo. Agora, Babi, eu vou cantar, vou declamar só um trechinho de uma letra, para você ver a poesia. Papai Noel, velho batuta,
Rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos. Cospe nos pobres. Esta é a música mais emblemática e mais polêmica. Virou polêmica depois de 40 anos, assim, tipo... O que foi isso? Foi um trauma de infância? Algum presente que o Papai Noel não te trouxe? De onde vem essa música? Por que tanto ódio do Papai Noel, né? Não, então assim, lá por 82, essa é uma das primeiras músicas dos Garotos Podres. Ela foi composta lá por 82. Né? Quem compôs? Fui eu. Né? E no início eu tinha até pensado como se fosse pensando em fazer uma pequena peça de teatro, tal, mas acabou não rolando. Daí veio a ideia da letra. Né? E a ideia é justamente questionar a questão da injustiça, das diferenças sociais, que se tornam muito evidentes durante o Natal. Né? Então é uma música que questiona, digamos assim, essa hipocrisia, né? Que é a comercialização do Natal, que passa por cima de qualquer valor humano. Em nome dos valores humanos se desrespeita os valores humanos. Né? E é muito interessante que, você está sabendo, recentemente nós tivemos... Olha o que ele falou, música de 82. Aí, recentemente... Recentemente, o que aconteceu? Essa música é de 82, gravamos ela em 1985. Né? Quando gravamos, nós, como já existia censura, quer dizer, ainda existia, né? Que no Brasil existia o Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. Toda música que você fosse gravar, você tinha que ter a aprovação da censura. Sim. Então, como a gente sabia que a música ia ser rejeitada, a gente fez uma pequena alteração na música. Sabia que a música ia ser rejeitada. Ao invés de ser Papai Noel FDP, a gente fez Papai Noel Velho Batuta. E daí assim, xingando com educação. Mas era outra coisa, não era batuta. E o que é muito interessante, eu acho que ficou legal, porque não perdeu o sentido da música, tanto é que até hoje tem gente que jura de pé junto que a gente canta outra coisa, mas a gente canta apenas Velho Batuta. E a Dá música... pra cantar um trechinho depois? Sim, sim. E a música foi aprovada pelo Departamento de Censura da Polícia Federal. Daí, 40 anos depois, em 2025, retornamos de um show em outro estado. Daí eu recebo uma mensagem, né, através do WhatsApp do contratante do show que havia tal, que uma delegada de polícia queria nos interrogar. Né? Daí eu falei, nossa, você fica preocupado, né? Até procurei o nosso advogado, tal, coisa assim, né? E daí o que aconteceu? Houve uma denúncia contra a banda, fazendo assim, tudo quanto é acusação que você pode imaginar. Só não nos acusaram de ter afundado o Titanic, de ter provocado a erupção do Vesúvio, uma coisa assim absurda. Daí, olha que interessante. Né? Eu trouxe cola, viu? Boa. Aqui na minha cola, um fragmento da denúncia desse informante dos órgãos de repressão. Então vamos lá. Papai Noel Velho Batuta. Nessa música, apesar de Papai Noel ser uma figura lendária que representa uma cultura mundial cristã, e os mesmos, na sua letra, usam de palavras que incentivam a violência em pessoas ao falarem de sequestro e morte. Então, o que nós aprendemos aqui com a denúncia desse informante dos órgãos de repressão? Nada. Que Papai Noel faz parte da cultura cristã. Mas eu não sei de onde ele tirou isso. Não sei porque. Eu não sei. Não, e o mais legal foi a resposta do baterista, foi, né? Então foi uma coisa assim,
Eu quero. Onde que está na Bíblia o Papai Noel? Santa Claus está onde, né? Santa Claus, ou Papai Noel, na verdade, é uma figura pagã que o cristianismo se incorpora, mas não tem nada a ver com o cristianismo. E hoje é tão comercial que dizem que antigamente a roupa dele era verde. Não, Santa Claus, a roupa é verde. Então. O vermelho é por causa da Coca-Cola isso aí. que bancou essa coisa do Papai Noel presenteador. Comercial total, né? E você lembrou? A delegada perguntando para o Negralha, que é o baterista. Ah, mas você estava planejando sequestrar o Papai Noel. Ele responde para a delegada. Pô, mas Papai Noel não existe. Quer dizer, foi assim que ele se defendeu. Mas assim, eu vou ler Essa aprendeu tarde, né? Que o Papai Noel não existia. Da onde é esse povo? É mentira isso, né? Parece piada, mas eu tenho todo inquérito. Isso daí entrou para a história. Né? Vou falar um pequeno fragmento do interrogatório do Rinaldi. Né? Então, vou lá. Também foi tocada a música Papai Noel Velho Batuta e perguntado ao declarante se entende que aquela música há, de forma subliminar ou não, inserida a cultura de violência. No tempo que se fala na letra Vou matar Papai Noel. Quero matar aquele porco capitalista, presentei os ricos, cospe nos pobres. Nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. E daí o cara explica, pô, que tal música trata-se de uma crítica social. Papai Noel não é uma figura para favorecer... É uma figura para favorecer o comércio, de forma paródia, e assim vai. Ou seja... Você já ouviu essa música? Sim. Quando você ouviu, você tem uma mensagem subliminar. Você não ficou com uma vontade irresistível de sair matando as pessoas? Total. Pegar uma motosserra... Total. Quem estava de vermelho já queria matar. Pegar uma motosserra e motosserrar as pessoas. Mas posso falar? Não, mas sequestrar o Papai Noel foi demais pra mim. Não, total. Horrorizada, né? Não, mas a melhor coisa é isso. Saíram do CAPS. Não. Total. Gente, pelo amor de Deus, então eu nunca vi ele, o Papai Noel. Interno. Nunca foi lá em casa. Pelo amor de Deus. Não, mas a melhor coisa é você ver isso. Por quê? Porque você mostra o grau das pessoas que estavam no poder nessa época, mostrando que, graças a isso, muita coisa boa passou, né? Sim. Porque senão seria censurada essa música. Mas o absurdo é não passar hoje, né? Mas aí que tá, olha que interessante, né? Em 85, quando submetemos a letra à censura federal, nós estamos falando de um órgão policial que era especializado em censurar. Sim. Que era uma coisa terrível. Era uma senhorinha de muitos anos, inclusive, que assinava lá os... Então, existia o cargo de censor de diversões públicas da Polícia Federal. Então, era uma coisa assim... ditatorial, né? Mas não censuraram essa música. 40 anos depois da música gravada, você tem que dar explicação. Tem que ficar... papai, você tem que planejar um sequestro, Papai Noel. Mas Papai Noel não existe. Isso aí foi demais. E outra, se for, você vai lá pro Polo Norte. O que tem a ver com o Brasil? Então, tem que falar isso pra ela. Não, agora, mal me tira uma dúvida, assim, uma coisa que eu nunca consegui entender. O Brasil, desde 85, naquela época que começou a democracia, vamos dizer assim, vieram os grandes festivais. Veio o Rock in Rio, veio assim, Lollapalooza, vários festivais. Por que o Garotos Podres é tão esquecido pelos festivais? Olha, eu acho assim que esses grandes festivais, eu acho que o mais importante deles foi o primeiro Rock in Rio, né? Que de uma certa forma deu um pontapé inicial nessa onda do rock and roll nacional. Sempre foram eventos para as bandas maiores, as bandas mais mainstream, né? As bandas que tinham uma estrutura maior e Garotos Podres e as demais bandas punks, incluindo Cólera, Ratos-Porão, Inocentes, Religião. Eram bandas assim, digamos assim, se fosse futebol, seria como se fosse time de segunda divisão, tal.
Mas, felizmente, né, aqui no Brasil, esses grandes festivais, a gente nunca teve oportunidade de participar, mas a gente teve oportunidade recentemente de tocar num dos maiores festivais da Europa, em 2024. Sim. Né, que foi a Festa do Avante. Né? Adriana Barros falou sobre isso. Ela estava lá presente. Legal. Ela veio aqui, deu e falou de vocês. Que legal. E a Festa do Avante, assim, é uma coisa assim maravilhosa. É o maior festival antifascista do mundo. Para você ter uma ideia, o dia que nós tocamos, a hora que nós tocamos, tinha cerca de 50 mil pessoas, cara. Uma coisa gigante. Então, ele ocorre num parque que... no parque, durante os dias de festival, a polícia é proibida de entrar. Ali é só a segurança do próprio pessoal organizador, né? E gente da esquerda da Europa inteira. Então, uma coisa assim fantástica. A Festa do Avante, né? Que tem todos os anos... acho que no primeiro fim de semana de setembro. É tão legal que qualquer ano eu vou para lá para assistir o festival, mesmo sem tocar, só para pegar o festival. Mas você, assim, tipo, o garoto já tocou em vários países do mundo, assim, sempre em português, né? Sem português. Porque, assim, para começar, a gente nem sabe inglês direito. Começa por aí. Essa é uma das verdades. Mas eu acho assim que banda brasileira cantando inglês, eu acho muito estranho, né? Ainda se for uma banda que tem pretensão em tocar sempre lá fora, eu acho que ok. Mas se é uma banda que quer levar sua mensagem para o público brasileiro, às vezes você cantando em português o cara não entende a sua mensagem. Imagina se eu fosse cantar em inglês, em alemão, russo ou coreano. Legal, que não entende mesmo. Por que você acha que você tem que sair do país para ser reconhecido como vocês foram lá? Se são lá fora e não é aqui dentro? Eu acho assim... o brasileiro, infelizmente, ou parte dos brasileiros, tem uma mentalidade muitas vezes um tanto quanto colonizada. Né? E não é de hoje, sempre foi assim. Muitas vezes o brasileiro ele só passa a ser respeitado se tiver alguma projeção no exterior. E vão lembrar, Carmen Miranda, sei lá, se tornou famosa no Brasil porque fez sucesso nos Estados Unidos, ponto. Maurice Albert. Nossa, o cara é o autor de música assim que... Aí quando ele falou para todo mundo que ele era brasileiro, nunca mais gravou nenhuma música de sucesso. mas é muito interessante, né, que no Brasil... muitas bandas, o próprio Sepultura, né? A Sepultura existia há bastante tempo no Brasil e só foi ser reconhecido no Brasil depois que fez sucesso lá fora. Né? Aí virou comercial e todo mundo gostou, né? Então, porque lá fora o pessoal gostou, os caras vão começar a gostar aqui também. Então, o Brasil tem um pouco isso, né? Mas o nosso público mesmo é no Brasil e em Portugal. Portugal, para a gente, é como se fosse uma segunda casa. Né? Que a gente tem um público português mesmo, né? Que, por exemplo, se a gente for tocar na Irlanda, em Londres, sei lá, 90% da plateia é de brasileiro. Tem brasileiro pra caramba. Em Berlim, assim, cidade grande da Europa, mais da metade do público formada por brasileiros, né? Tem muito brasileiro, né? E em Portugal, né, a gente tem um público português mesmo. Legal. E hoje você acha que tem assim banda de punk rock? Porque eu não sei, né? Eu não conheço, né? Não Nova, você está dizendo? Não, se tem hoje em dia. Existe banda de punk rock de sucesso? Uma cena de... Tem alguma banda assim que... Que está despontando, que está em destaque, é isso? Eu acho que tem várias bandas. Em primeiro lugar, tem essas bandas mais conhecidas, mais tradicionais, mais antigas, né, que eu citei já, né? Hollywood, Inocentes. E tem bandas novas
também, né? 88 não. E bandas que misturam punk rock com ska, tipo Escamundongos. Tem um monte de banda. Tem um monte de banda ali. Vocês faziam essa mistura também, né? De Sim, ska, sim. Porque é até interessante, porque quando a gente era moleque, a gente ouvia muito aquele punk rock mais tradicional do final dos anos 70. E ouvia também as bandas de ska, principalmente as bandas do ska Teutônio, né? Tipo Specials, Bad Manners, né? Só que quando a gente começou, a gente estava muito aprendendo a tocar. Como toda boa banda de punk rock. E digamos assim, o ska é uma musicalidade um pouco mais elaborada, que a gente, lógico, não conseguia tirar. Então, só depois de alguns anos, no nosso terceiro álbum, que a gente começa a incorporar, terceiro, quarto álbum, elementos do ska, que é a coisa que a gente sempre ouviu, mas a gente nunca teve competência, digamos assim, para tocar. Hoje a gente transita muito bem entre entre esses dois estilos, né? Mesclando o punk rock tradicional com esse ritmo jamaicano que é o ska, né? E uma coisa, vocês pegaram muito também aquela época das tribos. Então, por exemplo, sei lá, a gente ia num show, aí tinha lá os carecas, tinha lá os punks, tinha lá os góticos, e assim, quase sempre acabava em confusão. Tipo, eu mesmo, aquele show que eu tomei foi isso, né? Eu tava lá vendo o show de vocês na Aruanta, e daqui a pouco alguém falou assim, olha os carecas. Eu olhei pra trás, aí a hora que eu virei de novo pra continuar vendo o show, o cara puxou meu cabelo e deu um soco. Aí eu caí, aí... Mas os careca, como que ele puxou teu cabelo se você... Não, eu era cabeludo, por isso que os carecas me bateram. Porque eu era da outra tribo. Os carecas bateram nele Então porque o cara puxou ele meu era cabelo, já cabeludo. deu, assim, quando eu vejo assim, um bando de carecas... Eu já não sofreria desse problema. Eu e o Mal, não. Estavam livres. Bem, Como que vocês lidavam com essa... Que vocês eram meio que queridos dos carecas. sim, do público em geral. Tá. Então vamos lá, eu vou contar uma história, não é tão terrível quanto a sua, mas é até um pouco engraçada, mas ilustra bem a estupidez que às vezes rolava. Tinha um colega meu que o cara tinha o cabelo comprido, tá? E em 86, por aí, tinha a briga entre os punks e o pessoal que curtia heavy metal, né? Que era o pessoal com cabelo comprido. O colega meu tinha cabelo comprido, um dia chegou um pessoal punk lá e não chegou a machucar, mas deram uns safanões no moleque. Tudo bem. Daí, no fim do ano, ele passou no vestibular, entrou em engenharia na FEI, trote, cortou careca. Daí o cara tá andando na rua, chega o pessoal heavy metal. Apoia dos dois lados. E não chegaram a machucar, mas deram uns safanões nele. Tal. Então, eu acho o seguinte, todo velho acha que antigamente era melhor. Não é assim? Mas eu não sou um velho. Em primeiro lugar, eu não sou velho. E nem saudosista. E nem saudosista. Eu acho que tinha muita coisa antigamente que era uma merda. E uma das coisas que eu achava que era uma merda, e sempre achei, era justamente essa coisa de briga entre tribo, não sei o quê. Então, todo mundo brigava com todo mundo. Né? Então, por exemplo, durante muito tempo havia briga entre os punks do ABC e os punks de São Paulo. E sabe o que é pior? Na minha opinião, sabe por que surgiu essas brigas, cara? Na época, 79, por aí, passou um filme, que aliás é um filme muito bom, né? Warriors. Que é um filme que narra cena de gangue, de briga de gangue em Nova York, não sei o que e tal. É um filme que hoje seria um filme até leve, porque no filme inteiro acho que morre uma pessoa ou duas, no filme inteiro. Hoje qualquer filme de briga de gangue morre 500 pessoas. Então, mas as pessoas... Então tem as gangues caricatas. Só, então, o pessoal, as pessoas não tinham informação. Então muita gente começou a achar que aquilo era punk. Né? Então começa a surgir as gangues. Né? E junto com as gangues, as brigas entre gangues. E uma briga que durante muito tempo rolou era entre os punks do ABC e os punks de São Paulo. E
coisa interessante. Nós éramos uma banda do ABC. Nós nunca nos envolvemos nem apoiávamos qualquer uma dessas brigas. Por quê? Você toca numa banda, você quer ficar a vida inteira tocando só no ABC? Você quer tocar em tudo quanto é lugar. Para você conseguir tocar em todos os lugares, não pode ter briga. Aliás, briga era uma coisa que acabava com o show. Muitas vezes ia rolar um show, o show não chegava até o final porque rolava alguma briga. Então, quase que 100% do pessoal que tocava nas bandas, né, eram contrários às brigas e eram militantemente contrários a esse tipo de confusão. Mas elas aconteciam e você foi vítima. Teve uma briga famosa que foi no show dos Ramones, no Palace, no antigo Palace, né? Que assim, chegaram os carecas e tinha aquele pessoal dos Fonsecas, que eram seguranças. Sim. E aí chegou assim, tipo, virou um ringue aquilo lá. Só que aí eles entraram dentro do Palace e tava o Kid Vinil. Mesmo que a gente tava lá em cima no camarote, eu e ele vendo o show junto, assim, tava o Supla, até um monte de gente assim, vendo o show. E aí daqui a pouco chega assim, tipo, a cara, o Kid Vinil, traidor de movimento, começaram a xingar ali um monte de coisa lá. Aí quem salvou a vida do Kid aquele dia foi o Supla, que abriu o ar-condicionado e enfiou o Kid lá dentro e falou assim, vaza daqui. Aí os caras subiram, já não tinha mais nenhum Kid Vinil lá dentro. Assim, né? Aquele dia o Supla salvou a vida do Kid Vinil. Gente, eu só preciso falar uma coisa antes, Mal. Nós não conseguimos ainda falar sobre o que nós temos de bom aqui nesse programa. Nesse programa nós temos Bola. Não, além disso daí, nós temos um quadro chamado de Frente com Babi. Por isso, a única coisa que salva do programa, não é isso? Porque dois velhos, um gago e um feio, ferrou. Tem que alguém que salvar. E o entrevistado mais feio ainda. Não, isso faz parte. Sou eu. Aí nós temos um quadro chamado de Frente com Babi. Ela cria umas perguntas. Na verdade, ela fala que é um estagiário. A gente tem que contar uma história, que a gente contratou um estagiário da quinta série, porque nós não temos cascalho ainda. Então, mas a real ela faz umas perguntas e eu quero saber. Topa ficar de frente com a Babi? Sim. Aí, Babi, agora eu quero ver. Ele é um garoto podre. Você acha que ele vai deixar de estar de frente comigo? É isso aí, tá vendo? E se colocar o garoto... Não faz pergunta difícil não, porque senão eu não vou saber responder. A pergunta, às vezes, é mais difícil de ser feita a pergunta do que dar a resposta. Muitas vezes. É o pior de tudo. Não se preocupa não, é pior pra mim. Agora, voltando, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Mal. Vocês foram uma banda independente que mais vendeu CD, LP na sua época. Hoje em dia, como vocês trabalham com a parte de digital, com streaming, com lançamento? Vocês já lançaram coisas novas? As coisas velhas estão no streaming? Como que vocês lidam com isso? YouTube, Spotify, tudo isso daí. Então, vamos lá. O nosso primeiro álbum, que completou recentemente 40 anos, né? Vendeu algo em torno de 50 mil cópias, o que foi recorde de vendagem de LP independente. Sim. Né? Antes da gente foi o Língua de Trapo, lembra? Né? Que é genial. O Exa Rumor. Né? Então foi muito legal, que vendeu mais ou menos a mesma quantidade. Hoje mudou muita coisa. Digamos assim, depois do vinil veio o CD. O CD não desapareceu, mas o CD deixou de ser uma coisa comercial no sentido de vender muito. Né? Você tem o retorno do vinil, mas o vinil é uma coisa ainda muito cara. Né? Então o vinil ele é muito importante, eu gosto muito do vinil, mas ele ainda é uma coisa assim meio para colecionador, uma coisa assim meio para o fã da banda. Né? O que tem rolado muito é o streaming. Né? Então você grava uma música, né? Lança nas plataformas digitais e deixa rolar. Né? Eu nem sei se isso dá dinheiro ou não dá, porque é uma mixaria tão grande. Aliás, a indústria fonográfica nunca deu dinheiro. O que dá dinheiro é você fazer uma música que vai ser vinculada, as pessoas vão ouvir e vão querer ir no show. Né? Então, aí as pessoas vão no show, daí a banda sobrevive
tocando. Né? Então a gente tem aproveitado as plataformas de vídeo, né? As redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Né? Eu acho que mudou a forma das pessoas consumirem música. Eu tenho certeza que hoje, né, deve ter muito jovem que nunca comprou um CD, nunca comprou um vinil, ele só consome música através de streaming, né? Então, gostemos ou não, a gente tem que se adaptar E para novos vocês, tempos. isso daí é uma mudança muito grande? É uma coisa que você gosta, não gosta? O que você acha? Sinceramente, eu acho que tem um lado positivo. O lado positivo é que barateou muito o custo de produção. Uhum. Porque antigamente, estúdio era muito caro. Sim. Era caríssimo. Com a evolução técnica, né? Surgimento de gravação digital, não sei o quê, barateou muito o preço de gravação no estúdio, em primeiro lugar. Segundo lugar, além da gravação ser cara, você fazer 1000 cópias de um vinil era coisa assim, tipo como você comprar um carro. Liga, era caro, era muito dinheiro. Né? Hoje, você não precisa, se você quiser, você não prensa porcaria nenhuma. E nem sai de casa para fazer. Você lança nas plataformas digitais, se a música for boa, ela vai pegar ou não. Né? Então, eu acho que tem um lado que eu acho interessante, que popularizou a produção. Né? Então, coisas que eram necessário muito investimento para você lançar um álbum, né? Hoje isso daí é dispensável. Tanto é que hoje eu nem sei se vale a pena lançar álbum. Faixa a faixa, né? Tipo, você pegar, ficar 1 ano, 2, preparando 10 músicas, ensaiando, para depois ficar 6 meses gravando, para depois lançar, não sei o quê. Tal. Depois as rádios tocarem 1 ou 2 faixas só. Se tocarem, né? Então, eu acho que vale mais a pena você... fez 2 músicas, vai lá, grava, lança nas plataformas, passa, sei lá, 6 meses, faz 2 músicas e vai lançando. Eu acho que é muito mais negócio. E depois, se você quiser, colocar aquilo num bolachão? Num bolachão de vinil ou CD, você reúne as músicas e coloca lá e pronto. Né? Eu acho que se tornou mais acessível para a banda. Né? E muita coisa barateou. Né? Por exemplo, você pega instrumento musical. Pô, antigamente, para você comprar uma guitarra nacional, tipo... mais antiga, tipo... Janine. Pô, era grana, cara. A gente era moleque. Aí você trazia de fora e a alfândega pegava. Não. Guitarra importada, tipo Fender, Gibson, mesmo as mais baratas, opções tipo Ibanez, não sei o quê. Era só músico muito profissional que tinha, cara. O pessoal tinha Giannini, molecadinha punk, nem isso tinha, cara. Você fala molecadinha punk, fazer uma provocação para você, para dos violões. Um pouco o que é ser um garoto podre, assim. Uma pergunta singela. Se eu te fizesse a singela... Faz o microfone que está muito longe. Se eu te fizesse essa singela pergunta, assim, oi, tudo bem? O que você responderia para a Babi? Se ela te perguntasse, Babi, pergunte para ele. Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas. Fora a decepção de hoje. A decepção de hoje e a desesperança crônica na manhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar rouco. Quero gritar até ficar louco. Isso sem contar ânsia de vômito. Reação a tal pergunta idiota. Fora tudo isso, tudo bem. Pega a cara da Babi. Pega a cara da Babi. Eu tô ouvindo a menina Oi? A menina com cara de choro. Você entendeu que é um punk rock garotos podres? Você viu que feio? Mas tem cultura também.
Você viu como eu enganei direitinho? Ela achou, olha, o tiozinho bonzinho que chegou. Pois é! Eu queria saber da formação atual do grupo. Continua a mesma? Não. A banda tem 82, que anos? 43 anos de banda, né? Então, a banda passou por diversas mudanças, né? Atualmente, eu sou o único integrante original desde a fundação. Eu sou o Mal, o vocal. Rinaldi, que é o nosso guitarrista. O El, o baixista. E o Negralha, que é o nosso baterista, que é o mais jovem da banda, né? Tem 30 e poucos anos, né? Passando bastão. Passando. E é legal, gente. E eu acho que a formação é legal que a gente tá, um pessoal que toca muito, né? Por exemplo, nosso baixista detona no baixo, baterista, todo mundo muito bom. O único cara ruim na banda sou eu. E aí, vamos levar a Babi um dia, pastor, para assistir? Certeza. Bora, Babi? Vamos. Vamos. Fiquei curiosa. Mas sem soco na cara, né? Não, pelo amor de Deus. Se eu for lá, nenhum careca vai me bater, não, né? Mas é Só se for o vocalista. Mas uma coisa interessante que ele perguntou, das brigas que tinham antigamente, como eu disse, eu não sou saudosista do passado, tal. E eu acho que muita coisa melhorou. E eu acho que uma das coisas que melhorou é que esse tipo de coisa diminuiu muito, quase que acabou. E no show, você falou aí de show. Algum show você teve que parar por causa de briga e acabar porque jogaram no palco, alguma coisa? Puta, faz muito tempo que isso não acontece, cara. Mais de rolou. 20 anos, já aconteceu. Mas, assim, mais de 20 anos que não acontece esse tipo de palhaçada, né? Mas hoje, assim, está muito mais tranquilo. Eu acho que a galera de hoje, ela tem muito mais informação. E por ter mais informação, não é tão vítima desses preconceitos bestas, dessas idiotices que rolavam antigamente. Então, eu acho que o show da gente ficou uma coisa bacana, com bastante menina, tem show que tem bastante garotada, muito, muito jovem. Legal. Né? Esse fim de semana a gente tocou num lugar super histórico, que é o Circo Voador. Do Rio? No Rio? Do Rio. Fazia 30 anos que a gente não tocava no Circo Voador. Lotado, nós e o Gangrena Gasosa. É outra história, né? O Circo Voador é um outro histórico. Não, é um local histórico. Tal. Mais de 1.000 pessoas. Então, casa lotada. Então, eu tenho uma última dúvida, assim, porque eu sempre ouvi essa música e falava assim, será que ele inventou isso ou será que eu que sou um estudante muito burro e não sei se é verdade ou não? Você fala assim na música, pois a lua gira em torno da Terra, que gira sobre si mesma, que gira em torno do Sol. E ainda tem um movimento de precessão que a Lua faz em seu próprio eixo. Isso na música, que o mundo não para de girar depois que eu estou tonto, né? Tipo, isso aqui é científico ou é um jogo de palavras? É jogo de palavras que é pseudocientíficas. Existe toda essa movimentação que me faz identificar... Porque assim... estou tonto, não é porque eu bebi demais. É que o mundo não para de girar. Por isso que eu fico... O álcool, ele só aumenta a minha... sentido. O álcool apenas aumenta a minha sensibilidade. E eu começo a perceber que o mundo não para de girar. Bom, meu Deus, queria agradecer. olha o mundo dele. Tá vendo só? Queria agradecer sua presença, obrigado por estar aqui. Falar um pouco desse mundo punk rock que tem poucas pessoas falam, entendeu? Uma coisa muito legal que tem que ser. Vocês levantando a bandeira, obrigado por isso também, porque é uma coisa assim que é a cultura, é a história da música brasileira, né, cara? A gente não pode esquecer isso, cara. E dizer que quem vem aqui não sai de mãos vazias, não. Sabia? Opa, aqui a BLCK, que é a nossa patrocinadora, dá sempre um presente para os nossos convidados.
Então, Grandes bonés para grandes grandes cabeças. bonés para grandes cabeças. Olha. E esse boné da BLC. Boné já deixou até nos furos No maiores. grau, Não é que eu sou cabeçudo, os outros bonés que são muito fracos. Exatamente. Olha, mas Por serviu isso, certinho aí, ó. a BLCK, ela é especialista nisso. Ela faz bonés justamente para todo tipo de cabeça. Combinou com os olhos dele. Né? Aí, tá vendo? Você que tá aí, quer conhecer um pouco mais da BLCK, você pode clicar sua câmera aqui desse QR Code, vai te levar para a página do Instagram. Lá você vai ver que a BLCK não tem só bonés. Ela tem camiseta, tem shorts, tem bermuda, Relógio. tem chinelo, relógio. Ó, se eu ficar aqui, eu vou ficar o programa inteiro só falando disso. Vai lá e vê, ou se não, entra no blckbrasil.com.br. Lá você também pode comprar o seu boné, sua camiseta, tudo. Você não vai decepcionar, cara. Você vai gostar muito, porque a qualidade é demais, cara. Certo, pastor? É isso aí. Agradecer demais o Mal. Agradecer aos Garotos Podres por essa trajetória incrível, assim, por ser uma boa parte da trilha sonora da minha vida. Muito obrigado mesmo. E quem não conhece Garotos Podres, quer conhecer, ou quem já conhece, quer saber aonde vai ter show, como é que ele pode ver? Bem, as redes sociais, né? O Instagram, né? Qual que é? Tudo bem, a gente Garotos Podres Oficial. Ok. Né? Facebook, né? Garotos Podres Oficial também. É fácil achar. Legal. Né? E vamos estar tocando, né? Dia 28, Curitiba, depois 13, 14, 15, que é Florianópolis, Criciúma e Porto Alegre. Então a gente está viajando. Né? Tá bem nativa, graças a Deus. Viajando bastante e levando o nosso recado. Show. Obrigado. Mas não acabou não, viu, Mal? Não pensa que acabou não, porque agora você está de frente com o Babi. Vixe, tô com medo. Mal, com tantos anos na estrada, ainda sente algo ao ver fãs entrando na roda punk? Mal, já viu uma mancha no tapete que parecia mingau? O que era, Mal? Mal, com tantos anos na estrada, ainda sente algo ao ver fãs entrando na roda punk? Então, para nós, dos Garotos Podres, é um grande prazer. Mal, já viu uma mancha no tapete que parecia mingau? O que era, Mal? Era suco de cacete, era suco de pau. Era o quê? Essa é uma música. Era suco do quê? Era suco de cacete, era suco de pau. Sabe o que é isso? É uma música da 6ª série B. Mal, você canta que depois de 2 ou 3 garrafas, às vezes fica tonto. Nessas horas, o de bêbado tem dono? Sempre tem, sempre tem. Mal, com tantos anos de estrada, ainda sente tesão em pôr o microfone na boca? Nossa, digamos assim, tesão não, mas muito prazer em dar o recado. Mal, já rolaram processos? O Fernandinho Viadinho quis colocar em você? Na época, o ministro da Justiça meio que tentou proibir a música e tal, mas acho que ele não teve coragem de mover o processo. Mal, ser o grande mal dos garotos significa que dá para viver de música, dá? Não. Mal, já saiu algo do saco do Papai Noel que você gostou muito? Do saco do Papai Noel não sai nada que preste. Obrigada. Bora, 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 bora.